nervosa porque ficou assustada? Tá tranquilo. Até porque deu para descansar, deu para captar as informações e assim, apesar dos pesares, a aula foi bem tranquila. Vocês viram que não teve correria, não teve afobação de resolver. Não. Foi tranquilo, no passo a passo. É tão legal quando você consegue explicar no passo a passo que você vê que o aluno, mesmo que tenha dificuldade, ele consegue ir acompanhando direitinho, e essa é a melhor parte da matemática, na verdade, da nossa matemática, né? É o passo a passo. E quando a gente fala de equação do segundo grau, a gente vai rever alguns tópicos, né, importantes da aula para te ajudar nas atividades de sala. Olha lá. Então, a aula 26.2, equação do segundo grau, ainda na sua primeira parte, é onde a gente vai estudar ela no passo a passo, né? Ela é completa. Então, primeiramente, a gente faz o quê? Bom, primeiro vamos determinar os coeficientes A, B e C. Lembrando que esses coeficientes são os coeficientes que são dados na equação. O A é o que acompanha o x ao quadrado, o B é que acompanha o x, o C e é o que está sozinho. No segundo momento, a gente determina o valor do discriminante delta, né? Que é o b ao quadrado menos 4ac. Achou o valor de delta? Partiu para a fórmula de Bhaskara na sua totalidade, tá? Na maioria dos livros, o delta está aqui dentro dela, né? A gente costuma separar para ficar mais tranquilo, né? E cometer menos erros, tá bom? Beleza. E no final, o quarto passo é encontrar x1 e x2 para finalizar a nossa, né, ter as soluções, as raízes, né, os zeros da equação. Beleza, fácil. Mapa mental? Vamos lá, como sempre? Bora. A gente traz um mapa mental de um aluno para a gente ver o que ele fez de resumo aqui. Vamos lá, ele começou assim, né? Bom, é válida a fórmula de Bhaskara, né, que é o destaque do mapa mental dele, e eu achei legal que ele destacou a fórmula de Bhaskara e fez uma raiz, né? Bem legal. Porque é aqui que a gente encontra as raízes, Isso. Né? Ou seja, x1 e x2, um usando positivo, outro usando negativo. E ele destacou lá que essa equação é válida para equações do segundo grau, tá? Aí ele destacou lá que vamos achar o discriminante delta. Interessante lembrar que teve um slide que nós colocamos discriminante, né? O discriminante é um termo lá do jurídico, né? Do direito. Aqui é o discriminante, aquele que vai discriminar alguma coisa. Não vou falar ainda porque é da outra aula. Ele vai te informar o negócio. É o fofoqueiro. O delta é o fofoqueiro. E aqui esse como resolver foi bem legal, porque ele é o nosso passo a passo. Passo a passo. Só que o nosso primeiro passo que a gente coloca, que aí esse se transforma no segundo, esse no terceiro e esse no quarto, é identificar o A, o B e o C, que a gente considera como primeiro passo, que é o principal. Tu já tá dando um spoiler para eles fazerem o mapa mental deles. E olha aí. Olha aí, né? Então, o nosso primeiro passo é diferente um pouquinho dele, porque a gente parte dessa descoberta aqui de identificar quem é A, B e C, para depois não ter problema na hora do delta, não ter problema na fórmula do Bhaskara, né? Então aí fica mais tranquilo quando a gente identifica B e C de uma maneira correta. É importante você lembrar que esse primeiro passo parece ser o mais besta e o mais inútil. Não vou fazer não porque não precisa. Mas esse aí é o mais importante. Porque a partir do momento que você sabe quem é o A, quem é o B, quem é o C, resolver torna-se somente um ato de resolver uma expressão numérica. Substituiu, virou uma expressão numérica. Todos esses detalhes aqui complementares do mapa mental do aluno, a gente vai ver na sequência e em aulas lá de funções, né? Isso. Então esse aqui não é o carro-chefe da nossa aula de hoje, e sim essa parte que foi destacada em vermelho, tá? Perfeito. Mas é claro que, como a gente diz, né? A gente pega um mapa mental pronto aí na internet, de um aluno que fez, e ele vai desenvolver no mapa mental o que ele estudou, né? Até ali. Você vai desenvolver o seu mapa mental, que aí fica mais fácil, você vai desenvolver dentro do que a gente está explicando aqui para vocês. Então, às vezes faltam informações, às vezes sobram, que é o caso daqui, né? Então, mas foca aqui nessa parte que tá, né, do como resolver, né, e da nossa fórmula aí original, né? Beleza. AX ao quadrado mais BX mais C. Beleza? Agora é com vocês, hora de atividade de sala, e a gente já tá de volta com a correção.
Difícil? Não. Jamais. Trabalhoso. Difícil, não. Um pouquinho às vezes, né? Mas a gente vai praticando, vai ficando mais fácil, né? Já ouvi dizer que a dificuldade e a facilidade têm o mesmo tamanho. A gente aqui olha de modo diferente. Espicha, encolhe aí o que a gente acha, né? Às vezes o que é difícil a gente faz se tornar fácil, né? Então vamos lá? Questão de número 1 na telinha, olha lá. Quais das equações abaixo são do segundo grau? E diga o grau das demais. Então eu acredito que aqui, para nós entendermos qual são do segundo grau, é olharmos para elas e já verificarmos direitinho o maior coeficiente numérico, né? Né? Porque, por exemplo, aqui o maior expoente, né? Aqui a gente tem expoente 1, 2 e 3, mas ela, o maior deles é o 3, então ela é do terceiro grau, né? Ah, não, aqui está pedindo para marcar quais são, né? Então a gente não marca, mas está pedindo para dar o grau das demais, né? Então coloca lá do lado. Então vamos lá, aqui ela é do terceiro grau. Beleza? Beleza. E essa aqui, tem x ao quadrado, tem x ao quadrado, mesmo que a gente possa juntar aqui e realizar uma operação, para poder ela ficar de forma simplificada, o expoente que é maior é o 2, né? 2. Então essa é do segundo grau. Então essa daí é uma. Beleza. Aqui agora a gente tem expoente 2, expoente 1, qual é o maior? 2. 2, então ela é do segundo grau também. Segundo grau. E aqui, tá fora de ordem, mas tem expoente 1, expoente 2. Segundo grau também. Então o maior é o 2 expoente. Esse tem expoente 2 também. Expoente 2, expoente 1 é do segundo grau? Não, lembrei. Né? Lembra que na aula dizia que para ser do segundo grau, o A não pode ser 0? Ah, então se é 0 multiplicado por alguma coisa, isso aqui deixa de existir, Isso. Né? Então ela acaba ficando do primeiro grau. Olha aí o cuidadinho que tem que ter, né? E aqui, esse caso aqui de baixo, isso é uma equação? Segundo grau, não é? Tem um 2 lá, ó. E cadê o sinal de igualdade? Cadê os membros? Verdade. Então esse aqui nem é uma equação. Não é. Tá? É só uma expressão, mas não é uma equação. Lembrei. Tá vendo como que alguns conceitos trabalhados no início da aula ou em aulas anteriores são necessários no desenrolar de uma atividade? Né? Vamos ver então? Questão de número 2, como vem? Escreva a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0 para os valores abaixo. Então aqui é fazer o contrário do que nós fizemos na aula? Isso, né? A gente tem que montar agora quem é A, quem é B e quem é C, montando na equação. Tipo, A é 2, então vou fazer 2x ao quadrado. O B é menos 1, então vou fazer menos 1x, que pode só menos x. E o C é 1, ou seja, mais 1 igual a 0. Beleza. Vamos na outra aqui? Vamos lá, quem é o A? Menos 1. Então vai ficar menos 1x ao quadrado? Só pode ser menos x ao quadrado, né? Quem é o B? É 0. Então não tem a parte com x. Não tem com x. E quem é C? 4. Então só assim, mais 4. Igual a 0, isso. Ah, e essa aqui, uma vez dizia no slide lá que a gente estava resolvendo as completas, né? Então esse aqui é um exemplo de uma incompleta, será? Não tem o B. O B é 0. E pode não ter B? Pode, não. Pode não ter C? Pode também. Mas pode não ter A? Não, o A não. O A tem que ser diferente de 0. Então vamos lá. Quem é o A aqui? É 1. Então x ao quadrado. Quem colocou 1x ao quadrado não está errado não, tá? Tá certo. É pela educação matemática, a gente não há necessidade de colocar esse 1. Quem é o B? O B é o menos 4. X. X. E quem é o C? O C é menos 1. Igual a 0. Beleza? Vamos agora aqui. Quem é o A é 1, então x ao quadrado. Quem é o B? Menos 4x. Quem é o C? É 0, então igual a 0. Não tem C. Na letra B não tinha B, na letra D não tem o C. Então quer dizer que já pode ser um spoiler para a próxima aula? Pode ser, né? A gente percebeu que existem as incompletas, né? Beleza. Vamos de questão número 3? Considere a equação abaixo e faça o que se pede. Temos a equação 3x ao quadrado menos 5x menos 2. Letra A. Identifique os coeficientes A, B e C. Então ele quer aqui o passo 1. Letra B, calcule o discriminante delta. O passo 2. E na letra C... Determine o valor de x1 e x2. Vai passo juntar 3 e 4. Isso, passo 3 e 4. Vamos lá? Quem é o A, quem é o B, quem é o C? O A é quem está sempre com o x ao quadrado. 3.
Quem é o B? Menos 5. Quem é o C? Menos 2. Muito bem. Vamos no delta agora? Vamos. Quem é o meu delta mesmo? B ao quadrado da musiquinha, menos 4 vezes o A vezes o C. Vamos substituir? Vamos. Delta vai ser, quem é o B? Menos 5. Ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o C, que é? Menos 2. Menos 2. Observe que sempre quando tem números negativos, a gente coloca entre parênteses, né? Então, quem é o meu delta? Menos 5 ao quadrado. Vai ficar 25. 25. Menos com menos, mais. 3 vezes 4? 12. 12. 2 vezes 12? 24. 24. Quem é o meu delta, então? 49. 49. Beleza? Beleza. Para resolver o x1 e x2, vamos voltar nessa telinha aqui, que eu acho que tem mais espaço, tem mais né? espaço aqui. Olha lá, então a gente já sabe quem é o A, o B e o C, e a gente já sabe quem é o delta. Então, vamos ver aqui, ó. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o A, né? Quem é o meu B? B é menos 5. Eu tenho menos B, então eu tenho ainda que botar entre parênteses, né? Isso. O B é Menos 5. menos 5. Mais ou menos a raiz do delta que deu? 49. Sobre 2 vezes o A, que é? 3. 3. Ah, nem sempre o A é 1, viu, galera? A gente é acostumado com A igual a 1, né? X é igual a menos com menos. Mais. Menos com menos, mais. Vai dar 5 positivo, né? Mais ou menos a raiz de 49? 7. 7. Sobre 2 vezes 3? 6. 6. Daqui a gente consegue tirar o x1 e o x2. 2. O x1 vai fazer com a parte positiva, 5 mais 7 sobre 6. E o x2 vai fazer com a parte negativa, 5 menos 7 sobre 6, né? Vamos lá, 5 mais 7. 12. 12. 12 por 6. Dá 2. Dá 2. Já é uma resposta. Beleza. 5 menos 7. Fica menos 2. Ah, eu devo 7 E e tenho só 5 para pagar, né? Dividido por 6, né? Dá para melhorar um pouquinho aqui? Dá para simplificar essa fração, né? Dividir por 2, né? Em cima e embaixo, né? 2 por 2? 1. 6 por 2? 3. 3. Então, menos 1 terço. Beleza? Ah, mas pode resposta em fração? Pode, números reais. Estamos Pode, nos não tem números nada a ver, reais. Então, o x1 ficou 2 e o x2 menos 1 terço. O x1 ficou 2 e o x2 menos 1 terço. E vamos então do Se Liga no Enem. Vamos lá, a pergunta de número 4 é? Analisando a equação do segundo grau, x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0, podemos afirmar que ela Possui delta igual a 0, delta maior que 0, delta menor que 0. O delta é irracional ou o delta não é real? Ué, mas o delta pode não ser real? Ah, pode. Pode. Será? Vamos ver? Então, significa que a gente vai ficar só até o valor de delta, né? A gente nem precisa resolver muita coisa, né? Até o valor de delta já é suficiente. Mas primeiro a gente vai identificar quem é A, quem é B e quem é C, porque não tem como a gente substituir o delta sem identificar os coeficientes. Quem é A? O A é 1. É 1. Quem é B? Menos 2. Menos 2. E quem é C? Mais 1. Mais 1, né? Vamos de delta agora? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser, vamos colocar o B aqui ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. Vamos substituir? Vamos lá, substituindo, a gente chega na seguinte situação. No lugar do B, a gente vai colocar quem? Menos 2. Menos 2. No lugar do A, 1. No lugar do C, 1 também. 1 também. Vamos lá, então. Delta é igual. Menos 2 ao quadrado vai ser 2 vezes 2? 4. 4 positivo, né? Menos 4 vezes 1? 4 vezes 1? 4. 4 menos 4? 4 é 0. Delta deu 0. Então, a resposta correta é letra A. Podemos ver que existe a situação de delta ser positivo, maior que 0. Temos a situação do delta poder ser negativo, menor que 0. A gente pode ter um delta irracional. Pode, porque se o delta for, por exemplo, um número não perfeito, né? Isso. É isso, E chegamos ele aí. ser não real? Qual que é a chance dele ser não real? Eu acho que se ele for negativo, né? Dentro da raiz não pode, né? Mas isso aí a gente vai ver com o passar do tempo, né? Na próxima aula a gente complementa esse assunto aí da equação de segundo grau. Beleza. Por enquanto, o nosso primeiro momento é aqueles 4 passos, né? Identificar os coeficientes, trabalhar com delta, ir para a fórmula de Bhaskara na sua totalidade e achar as raízes do x1
e o x2, que aqui a gente tem duas possibilidades de resposta, né? Como a gente conversou com vocês, aí quando a equação é do primeiro grau, uma resposta só. Do segundo grau... Pode ter até 2. Isso mesmo. Belezura? Vamos lá, indo brincando com os números. Eu não tenho, você tem, todos têm, como é que é? Todos, eu lembro que é assim, ó, todos têm 2. Todos têm 2? Você tem 1. Eu não tenho nenhum. Bora ver? Na telinha, então, brincando com os números da aula de hoje, olha lá. Quando a gente fala de brincando com os números hoje, já era uma charada. Vamos lá. O que todos têm 2, você tem 1 e eu não tenho nenhum. É a letra O, gente. Quão. Vamos lá, olha lá. Todos têm duas. Verdade, 2 letras. O você tem uma letra O e o eu não tem nenhuma. Então atende bem direitinho o critério que está pedindo, né? Todos têm 2. Você tem 1 e eu não tenho nenhum. Então é nessa hora que a gente aplica com os colegas aí em casa, né? Com o vizinho, com a mãe, com o pai, com o irmão mais velho, irmão mais novo. Vamos de charada. E esse é bem legal, porque quando a gente desvenda aí fica, poxa, era só isso. Não, era só isso. Aí a gente vai assim, eu até pensei em algo assim, mas eu não imaginei que fosse só isso. É que confunde, né? Porque quando fala todos tem 2, você tem 1 e eu não tenho nenhum, parece que é objeto, parece alguma coisa mais tendenciosa assim, e não letras, né? Mas é por isso que existe o raciocínio lógico, e é por trás de tudo isso que a gente trabalha com vocês para vocês chegarem aí num concurso público, que cai exatamente questões semelhantes, né? Porque trabalha muito com a parte aí da parte da lógica, né? Então a gente vem com o Brincando com os Números está sempre ensinando vocês. Na verdade, bem mais do que uma brincadeira. Beleza. Próxima aula? Próxima aula, equação do segundo grau ainda. Parte 2. E eu acredito, como eu já percebi, as nossas aulas vêm trazendo assim, em alguns exercícios, informações de aulas para frente. Nessa aula falou de um tal de delta igual a 0, maior que 0, menor que 0. Pode isso, Arnaldo. E o delta é um tal de discriminante. Discriminante da matemática aqui na equação é como se fosse um fofoqueiro, informantezinho. Ele está te informando alguma coisa. Ele está falando. Mas isso a gente vai ver na próxima aula, Na próxima aula. Então pronto. Aguarde e confira. Já já a gente chega com mais uma aí. E nessa aula a gente complementa, então, os assuntos da equação do segundo grau, tá? Por enquanto, a gente fica por aqui. Aquele beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau!